Matemática, sexto ano. Aulas virtuais, Escola Municipal José Pedro Mota. Professor Antônio Zacarias. Caro estudante, tudo bem com você? Está se protegendo? Como já sabem, devido à pandemia da Covid-19, por um tempo teremos que continuar nossas aulas de forma virtual. Mas tenha certeza que será muito legal essa experiência. Esperamos que tudo isso passe logo para que a gente possa se ver novamente em nossa sala de aula. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte, se proteger e seguir as recomendações das autoridades de saúde. E não se esqueça, estudar muito para deixar a cuca afiada. Bons estudos! Iniciando, tive uma ideia para a gente iniciar. Vamos revisar o que vimos lá em sala de aula? Muito bem, vamos falar sobre as figuras geométricas e espaciais. Você lembra o tipo ou nome de alguma? Uma dica: anota tudo que for lembrando e compartilha com seus familiares. Vou dar alguns segundinhos para você pensar. Ou se preferir, pause o vídeo e assim que você terminar de anotar, você dá continuidade no vídeo. Figuras geométricas espaciais. Observe os seguintes sólidos geométricos com atenção. Podemos dividi-los em dois grupos de poliedros e não poliedros. Você pode ver na figura acima, na primeira figura, onde vemos cones, pirâmides, cubos, esferas, cilindros, prismas. E nas duas figuras abaixo, nós dividimos esse grupo maior em dois grupos, grupos de poliedros e grupos de não poliedros. Você já consegue ver a diferença dos poliedros para os não poliedros? Se lembra lá da diferença que a gente viu em sala? Os poliedros são sólidos limitados apenas por uma superfície plana, que se chamam faces. E a gente pode ver exemplos de poliedros nas figuras amarelas. A gente vê um paralelepípedo, um prisma, pirâmides. Esses são exemplos de poliedros. Os não poliedros são sólidos, limitados por superfícies curvas ou por superfícies planas e curvas. E aí a gente pode ver exemplos de não poliedros nas figuras azuis, o cone, o cilindro, a esfera. Vamos ver se a cuca já está afiada. Observando os sólidos geométricos abaixo. Identifique quais são os poliedros e os não poliedros. Não se esqueça de anotar no caderno. Então, agora você vai pausar o vídeo mais uma vez e classificar as figuras abaixo em poliedros e não poliedros. Depois que você terminar de classificar, compartilhe as suas respostas com a gente lá no grupo, na discussão do grupo do WhatsApp, certo? Voltando, vamos ver agora os paralelepípedos, retângulos e cubo. Você se lembra deles? Esses são fáceis. Um paralelepípedo retângulo possui três dimensões: comprimento, largura e altura. Quando o comprimento, a largura e a altura têm a mesma medida, o paralelepípedo retângulo recebe o nome de cubo. Nós podemos ver na primeira figura, na figura à esquerda, onde há um paralelepípedo retângulo. Observe que o comprimento, a largura e a altura possuem medidas diferentes. Já no cubo, na figura à sua direita, tanto a altura quanto o comprimento e a largura, eles são iguais, são semelhantes. Lembra que a gente desenhava, a gente desenhou isso no caderno, lá no quadro. Vocês aprenderam a desenhar o cubo e essas figuras, certo?
Agora vamos falar sobre os prismas e as pirâmides. Pirâmides. As pirâmides são poliedros com uma única base e suas faces laterais são triangulares. Ou seja, a gente pode ver os exemplos de pirâmides na figura abaixo. Nós temos o primeiro exemplo de uma pirâmide de base triangular e faces triangulares também. Nós temos outra pirâmide de base, que a base é um pentágono e suas faces são triângulos também. E por fim, o terceiro exemplo, nós temos uma pirâmide de base quadrada e também as suas faces são triângulos. Os prismas são poliedros com duas bases geometricamente iguais e suas faces laterais são retangulares. É diferente das pirâmides que as faces eram triângulos. As faces dos prismas são retangulares e os prismas possuem duas bases, diferente das pirâmides que só possuem uma base. E aí você pode ver, o cubo ele pode ser considerado um prisma. Essa figura em que a gente vê uma base hexagonal com faces retangulares também, e tem a base triangular com faces retangulares e o paralelepípedo também pode ser considerado um prisma. Agora vamos falar sobre cones e cilindros e também as esferas. E o que consiste um cilindro? Um cilindro é um objeto tridimensional composto pela sobreposição de infinitos círculos de mesmo diâmetro, ou seja, ou ainda o cilindro pode ser visto como um prisma de base circular. O que que esse conceito quer dizer? Imagine o biscoito Maria, aquele biscoito redondinho. Se a gente começar colocando um biscoito em cima do outro, a gente vai formando um cilindro, porque é um composto, é a sobreposição de infinitos círculos de mesmo diâmetro. As bolachas elas têm o mesmo diâmetro, ou seja, elas são do mesmo tamanho, e quando a gente vai colocando uma em cima da outra, a gente forma um cilindro. Se vocês perceberem, quando a gente compra o pacote de biscoito Maria, ele vem 3 pacotes, dentro do pacote maior vem 3 pacotes. E aquele pacote forma um cilindro, que são vários biscoitos, um em cima do outro, ele forma um cilindro. O cilindro, como está dizendo aqui, pode ser visto também como um prisma de base circular. Vocês podem perceber que ele tem duas bases circulares e as faces são curvas, não são retangulares. É só como é que eu posso dizer? Uma simplificação. Não significa que ele é um prisma. E o cone? O cone é uma figura espacial que pode ser considerado como a sobreposição de infinitos círculos com raios que decrescem até se reduzirem a um ponto. Pode ser visto também como uma pirâmide de base circular. No mesmo exemplo do biscoito, por exemplo, se a gente encontrasse biscoitos de vários tamanhos e fôssemos organizando do maior para o menor, colocando um em cima do outro, nós iríamos formar um cone. Outro exemplo que a gente pode observar é o chapéu de uma bruxa, o chapéu de aniversário também é um cone. Ou então os cones mesmo que a polícia coloca nas estradas, para os carros desviarem. Isso são cones. E aqui está dizendo aqui, o cone pode ser visto também como uma pirâmide de base circular. Por que ele fala isso? Porque o cone, assim como a pirâmide, ele tem uma única base e as suas faces, porém, apesar de que as faces das pirâmides são triângulos, as faces do cone são curvas, mas se assemelha um pouco com as pirâmides. E por fim, a esfera. A esfera é um objeto tridimensional que resulta da rotação de um círculo em torno do seu diâmetro. O que é que isso quer dizer, professor? Imagina aí
Quando você vai jogar uma moeda para ver se é cara ou coroa e ela fica girando no chão, você pode perceber que ela forma como se fosse uma esferazinha, né? Uma bolinha. Quando ela está girando bem rápido, você consegue ver uma bolinha que é, né, pelo fato dela estar girando, né, em torno do seu próprio diâmetro, como está dizendo aí. Então a esfera é como se fosse isso, é como se fosse, né, um círculo, né, uma moeda ali, vamos dizer que a moeda é um círculo, girando em torno do seu próprio diâmetro. Você pode fazer o teste, tentar girar uma moeda aí em casa, e você vai perceber que ela forma, né, uma esfera. Então, é tridimensional porque ela possui tanto, né, a gente consegue ver, não é algo de bidimensional, né, mas sim tridimensional. Ok? E agora é com você. Você vai, né, faça a leitura atenta do capítulo 1 do seu livro didático e responda no seu caderno a atividade da página 25. Somente a parte explorando o que eu estudei. Quando vocês terminarem de ler, né, o capítulo 1 do livro, vocês vão para a página 25 e lá vai ter uma parte, né, umas questões, uma atividade chamada Explorando o que eu estudei. Vocês vão responder essa atividade, certo? Registre por meio de fotografias suas respostas e envie no momento indicado lá no grupo. Quando, né, for a hora da gente discutir, de ver as respostas, você compartilha com a gente lá no grupo, ok? Então, daqui a pouco, assim que eu terminar o vídeo, você já parte para fazer. Eu estava pensando aqui e percebi que seria interessante a gente revisar também as operações básicas de aritmética. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Eu trouxe aqui 2 desafios para você. O primeiro desafio é da calculadora e o segundo desafio é o desafio dos mágicos. Que, né, para resolver esses desafios, vocês vão fazer contas, né, operações básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. O primeiro desafio é o seguinte: se as teclas de minha calculadora travarem só funcionando os números 0 e 1 e os sinais de adição, subtração, divisão e multiplicação, como eu poderia fazer aparecer o número 339 no visor da calculadora? Observe, mostre a solução. Então, utilizando aí os botões 0 e 1 na calculadora e as contas de mais, menos, vezes e dividir, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão, tente chegar, né, ao resultado 339. Vê se você consegue, ok? Se conseguir, tira a foto e manda pra gente e manda também a continha que você fez para chegar a esse resultado. Ok? O segundo desafio. João encontrou 3 mágicos. Ao primeiro ele propôs: se você duplicar o dinheiro que trago comigo, eu lhe dou 20 reais. O mágico fez e ganhou os 20 reais. Com os outros 2 mágicos, tudo se passou do mesmo modo. Ao final das operações, João notou que estava sem dinheiro. Quanto ele tinha no início do processo, mostra a solução. Ou seja, analise aí, eu vou estar disponibilizando também em PDF esses slides e você vai tentar adivinhar quanto, através das contas de mais vezes dividir, né, observando as informações que tem no desafio, tentar encontrar o valor inicial que João tinha antes de começar as brincadeiras com os mágicos, certo? Então é isso. Para preparar essa atividade, eu utilizei essas referências e o seu livro didático. Bons estudos e até daqui a pouco.